Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o curso Fundamentos do Espiritismo. Hoje é dia 25 de setembro de 2019, uma quarta-feira, 19 horas e 37 minutos na cidade de Jaú, 19 graus. Nós estamos transmitindo esse nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Está conosco pela internet o Gabriel Tobias, desejando uma boa noite a todos. Nós vamos então estudar hoje o vídeo de número 21 e o de número 22. Ok? Olá, amigos, sejam bem-vindos à 21ª edição do programa Espiritismo Agora, um programa realizado para você que gosta de ler, de estudar e aprender sobre a realidade espiritual. Estamos em nosso programa Espiritismo Agora desenvolvendo um pequeno estudo a respeito de reencarnação, para chegar até o ponto de apresentar a teoria espírita da reencarnação. Estamos fazendo uma pequena viagem no tempo e localizando esse assunto ligado com as civilizações antigas, dos chineses, dos hindus e dos gregos. E fizemos aqui uma reflexão sobre as ideias mitológicas na Grécia Antiga, ligadas a Orfeu, o deus mitológico. Lógico da música, que tocava a harpa e que deixou, através das suas experiências mitológicas, essa sugestão das reencarnações. E os órficos, aqueles que seguiram e ainda seguem as sugestões apresentadas nessa concepção grega, apresenta o pensamento da culpabilidade, da responsabilidade e também das penalizações que ocorriam, segundo a ideia dessa concepção mitológica da culpa e da responsabilidade, cujo agente individual deveria cumprir com essas responsabilidades nesta vida ou em outra vida, no além, e em outras vidas enquanto reencarnados. Para entender bem isso, eu peço a você que se remeta ao nosso programa anterior. Se você está assistindo pela televisão, vá na internet e localize Espiritismo Agora no programa número 20. O programa 20 começa esse estudo da forma como nós queremos apresentá-lo aqui a você. Sim, devo voltar para falar de que a nossa última palavra que ficou aqui no ar é essa catarse, ou catarse, como quiserem, que é ligada com os estudos feitos pela mitologia e que vai desembocar nos estudos da psicanálise, conforme ainda vamos ter a oportunidade de mencionar. Então, a catarse segundo essa ideia mitológica, e quem fez esse estudo sobre a ideia de Orfeu, sobre o orfismo, vai ser, dentro da Grécia, Aristóteles, que dá uma fundamental importância para esse assunto ligado à dramaturgia, porque ele fez uma verificação em loco
sobre esse assunto ligado com os dramas, as paixões, e fala então da catarse como a purificação da alma, a purgação da culpa. Dentro desse estudo, então, olha, notem que o nosso tema é reencarnação. Dentro desse estudo, então, ligados com a mitologia, com a análise de Aristóteles, que nasceu no ano de 384 e desencarnou em 322 antes de Jesus nascer, ele diz que catarse significa limpeza da alma, da culpabilidade, eliminação da culpa, do sentimento de culpa. Começa em Aristóteles esse estudo feito posteriormente pela psicanálise, uma ciência da medicina da mente que examina o comportamento da psique e que faz sugestões para o saneamento dos grandes males da mente humana, no campo da ajuda para que o homem viva melhor, se sinta mais feliz. Então, esse estudo vai sendo conduzido para o processo da análise do comportamento do homem ligado às perturbações de ordem psíquica, ou ainda às chamadas excitações nervosas, que trazem o desconforto, desarranjo do indivíduo, né? E culmina com a explosão emocional. A psicanálise faz uma sugestão para o saneamento desse grande mal através da explosão emocional, onde se coloca para fora, então, esses males que estão internamente retidos. Nada que nós falamos aí da ideia do orfismo, seguidores de Orfeu, da culpa, do sentimento de culpa, da expiação e do pagamento dos males através da ação melhor nessa vida, quando morre, no além, ou então em outras encarnações. Aqui na tela nós estamos vendo uma ideia que foi apresentada pelo seu pintor de um tratamento feito por Freud e Breuer, que estudaram os casos de histeria e das propostas de como a psicanálise tenta resolver esses intrincados problemas da mente humana. E no caso, quem está sendo tratada esta a sugestão da tela, é a Berta Baumpeiner. Essa senhora, essa moça, era jovem ainda. Ela sofria de histeria e foi tratada por Freud e o Breuer. A metodologia de ciência de Breuer, Joseph Breuer. Nós temos a fotografia desta paciente, desses dois psicanalistas, e que a partir daí se desenvolve todo esse estudo meticuloso, ponderado, da ciência da mente para ajudar o homem no saneamento das suas dificuldades. A medicina da saúde mental, então, partindo das ideias, vocês estão observando, estamos falando das ideias lá de Aristóteles, explicando, dando uma explicação para esse assunto ligado com a catarse, a purificação da alma, conforme dizia o filósofo. E temos a psicanálise, a psiquiatria e a psicologia nessa tríade para contribuir para as interpretações do ponto inicial dessas dificuldades humanas, no processo, para nós espíritas, da reencarnação. Eis uma foto bastante interessante do Liceu de Aristóteles na Grécia, onde ele inclusive fazia os seus estudos e dava também as suas aulas sobre a filosofia e sobre a explicação sobre a vida. E baseando-se então na rememoração da cena e de fatos passados que estejam ligados àquelas perturbações, por isso que os psicanalistas fazem esta análise partindo desses fatos, Aristóteles sugeriu, claro, inspirou Freud e Breuer
a desenvolver então uma metodologia científica para fazer o tratamento das pessoas que sofriam dessas dificuldades. A reencarnação, por ser uma lei natural, traz no seu quadro bastante interessante estas necessidades de se estudar com detalhes, porque quando nós falamos de reencarnação, nós não estamos falando de um padrão, falamos de uma lei natural que obedece criteriosamente às necessidades de cada espírito e varia de indivíduo para indivíduo. Não há padrão nessa lei natural em relação a todos os indivíduos. Um outro povo, já que nós estamos falando de povos antigos, estão lembrados? Temos lá da China, da Índia, da Grécia. Podemos lembrar os celtas, também uma civilização bastante antiga. O povo céltico é formado de diversas tribos. Nós vamos citar algumas delas para dizer a você que dentro dos estudos religiosos, das ideias religiosas, das crenças religiosas dessas tribos ou desse povo, também está incrustada a sugestão da reencarnação, transmigração da alma. Os caledônios, os bretões, os gauleses, a sua rainha Epona, os druidas, civilização muito antiga. Há nos estudos dentro do Espiritismo, feitos por Allan Kardec, algumas informações que ele levou muito a sério e que escreveu dentro de vários números da Revista Espírita, que foi um jornal publicado por Allan Kardec a partir de 1858, na França, falando desse antigo povo, os druidas, que aliás a sua vida se deu ali bem próximo da França, e também incluindo ele, Allan Kardec, em uma das suas reencarnações anteriores, como fazendo parte dessa civilização, da civilização dos druidas. E esse estudo é bastante interessante, bastante curioso, porque se trata de uma sociedade, de uma civilização cuja cultura religiosa tem muito a oferecer com esses assuntos de ordem espiritual, inclusive esse que nós estamos mencionando aqui no nosso programa, que é a reencarnação, ou a transmigração da alma. Então esse assunto, ele é um assunto que vem acompanhando a nossa humanidade desde seus primórdios, não é um fato novo, não é um estudo novo. Agora adquire aí um foro diferente no processo da pesquisa, porque homens até mesmo não ligados a religião alguma fazem a exploração, a pesquisa, o exame, o estudo desse tema, até usando uma metodologia científica bastante peculiar. Em nosso programa, nós ainda vamos tratar desse assunto. Lá no, talvez o último programa sobre reencarnação, vamos apresentar as pesquisas modernas sobre este assunto, que estão sendo feitas por pesquisadores insuspeitos. Agora nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos logo a seguir com o Espiritismo Agora para você. Apoio cultural. Retornando então o nosso estudo, deixamos para trás agora o nosso intervalo, necessário, é claro, e nós voltamos para o estudo sobre reencarnação. E estamos falando de povos antigos que adotavam a concepção dessa ideia da volta do espírito em novos corpos. E citamos aí entre o povo celta, a civilização dos celtas, algumas tribos, e chegamos aqui nessa dos druidas, com todas as suas ideias ligadas com a natureza, o culto à natureza. Dos batavos, outra
tribo ligada ao povo céltico, e que também adotava o princípio da reencarnação, das ideias da reencarnação, da crença da reencarnação. E chegamos em Roma, e podemos dizer que alguns destaques devem ser feitos, uns 3 talvez, para nos lembrarmos de que os romanos aceitavam a sugestão da reencarnação. Vamos lembrar então de Cícero, um grande orador romano, Marco Túlio Cícero. Dizem até que Cícero foi o maior de todos os oradores de Roma. Ele nasceu no ano de 106 e morreu, desencarnou, no ano de 43 antes da nossa era, portanto antes de Jesus nascer. E Cícero trazia em toda a sua história, em todo o seu conhecimento, as narrativas da sua crença sobre a reencarnação. Portanto, aceitava a doutrina reencarnacionista. Da mesma forma, Públio Virgílio Marão, Virgílio, um poeta romano famosíssimo, né? Dos antigos, que nasceu no ano de 70 e morreu no ano de 19, antes da nossa época, da nossa era, também aceitava a ideia sugestiva da reencarnação. Vamos lembrar de Orígenes de Alexandria, que nasceu em 185 e morreu no ano de 254, depois da morte de Jesus. Depois do nascimento de Jesus, ou melhor dizendo. Ele ensinava abertamente a doutrina da reencarnação. Por esse fato mesmo, passou a ser perseguido em termos ideológicos, e como introduziu essa ideia dentro da própria religião, foi a Igreja que afastou os estudos de Orígenes dentro das concepções doutrinárias, uma vez que ele ensinava abertamente a doutrina da reencarnação. Então agora nós vamos ingressar nesse estudo falando um pouco do Espiritismo. Vamos começar. No próximo programa ainda continuaremos falando um pouco de reencarnação. Como é que o Espiritismo esclarece, explica sobre esse tema? Vamos ver então como é que podemos colocar aqui em nosso programa Espiritismo Agora as ideias espíritas, genuinamente espíritas, sobre reencarnação. Vamos nos reportar à obra fundamental da doutrina, que é o Livro dos Espíritos. Naturalmente você tem em sua casa o Livro dos Espíritos. Se você não tem, deve adquirir um exemplar para continuar os nossos estudos. Sempre que nós fazemos o programa, logo em seguida, procure ler o Livro dos Espíritos nas referências bibliográficas que nós fazemos aqui, nas indicações, porque desta forma vai ser mais fácil aprender em profundidade. Então nós estamos mencionando o capítulo número 4 do Livro dos Espíritos. Pluralidade das existências. É assim que o Espiritismo usa para falar dialeticamente sobre reencarnação. A pluralidade das existências. Se você quiser um indicativo de uma pergunta, é a 330. Abra o Livro dos Espíritos na questão número 330. É uma de ordem prática, visto que as perguntas que Allan Kardec esboçou e fez, e que submeteu aos espíritos superiores, foram de ordem práticas. Então elas estavam dando já a noção de como o espírito, ele organiza a sua reencarnação. Quando nós lemos esse capítulo da pluralidade das existências, ressalta desde logo a ideia de que reencarnar significa voltar a uma nova existência. Nós estamos repetindo isto para você para fixar bem
que para a doutrina espírita é muito nítida a ideia do retorno a novas existências. Novas, porque já o espírito esteve aqui na Terra e há de retornar tantas quantas forem necessárias, às vezes, para fazer novas experiências. Eu uso sempre deste termo, fazer novas experiências, porque a cada minuto nós fazemos uma experiência nova. Parece às vezes que é a mesma coisa. Pode ser até que tenhamos o mesmo procedimento, mas o pensamento do espírito em relação ao que ele faz vai modificando, vai alterando, vai evoluindo cada vez mais. A evolução é uma lei natural inexorável, não há como impedi-la, não há como modificá-la. A única coisa que acontece é que o espírito obedece rigorosamente à lei e ele vai, então, através do que ele faz, do que ele materializa do ponto de vista aqui na Terra, ele vai aprendendo cada vez mais. Por isso que o Espiritismo adota a teoria, a ideia, a grande e sábia lição da reencarnação, que é a volta do espírito em um novo corpo para fazer novas experiências e aprender mais. O que acontece em termos de fenômeno é o acúmulo de conhecimento intelectual e conhecimento moral que o espírito realiza depois que ele parte definitivamente do corpo material. Então, a sugestão para a interpretação de reencarnar é voltar a uma nova existência em um novo corpo, depois de ter o espírito passado certo tempo em um estado chamado erraticidade. Algumas pessoas usam assim, depois de ter passado um tempo no plano espiritual, no mundo espiritual. Cada um tem uma maneira de explicar este assunto. No Espiritismo existe um estado que o espírito fica logo depois que ele deixa definitivamente o corpo material. Quando nós rompemos definitivamente as nossas ligações fluídicas com a matéria, nós entramos num estado novo. Esse estado chama-se erraticidade. Preste bem atenção, amigo espectador. O espírito não fica em um lugar, ele fica em um novo estado. No meio, obviamente, do ambiente em que ele viveu. É assim que o Espiritismo explica esse grande e majestoso fenômeno da desencarnação. Então o estado chama-se erraticidade. E chama-se erraticidade porque o termo erraticidade é a qualidade do que é errático, do que não fica fixado, preso em um determinado lugar, visto que o espírito, usando do livre-arbítrio, ele pode locomover-se e ir para onde bem desejar, dependendo exclusivamente dos limites do grau da sua evolução. Está bem assim? Então, quando nós pensarmos em reencarnação à luz do conhecimento espírita, devemos pensar, é a volta do espírito em uma nova existência, em um corpo confeccionado exclusivamente para aquele momento histórico dele, espírito, e depois dele ter ficado um certo tempo em estado chamado erraticidade. Quando eu desencarnar, eu ficarei no estado errático. Por quanto tempo? Varia. Depende das situações, de várias situações, do merecimento e das necessidades de cada um, de cada espírito. Portanto, não existe um tempo, um único tempo, padronizado para todos os espíritos. Varia de semanas, de meses, de anos e de algumas centenas de anos. O grande fenômeno que provoca a reencarnação é este aqui, é a morte física. Morreu, entra no estado de erraticidade, fica nesse estado durante o tempo necessário, peculiarmente voltado para o espírito, e depois, então, retorna em um novo corpo. Sobre esse assunto, ligado com o retorno do espírito, nós teremos ainda oportunidade em nosso programa, em um dos programas futuros, de conversar um pouco de como acontece esse processo de atração magnética entre os espíritos
para promover a reencarnação. Esse é um assunto de capital importância para nos confortar espiritualmente. Não é para desajustar, é para confortar espiritualmente. Então, chegamos ao ponto de dizer assim, a reencarnação é natural. Se é uma lei natural, é uma lei do Criador. Se é uma lei do Criador, eu posso dizer que é uma lei de Deus. Sendo de Deus, eu posso também dizer que é uma lei divina, que se volta para atender ao grande projeto da vida, a fim de que os espíritos possam, cada um por si, realizar a sua evolução. Cada um de nós faz a sua evolução e faz do jeito e da maneira como sabe e de como pode, porque tudo isso obedece à lei natural chamada lei da reencarnação, da volta do espírito em um novo corpo para novas experiências. Nós vamos ter que dar essa parada agora para retornarmos em nosso próximo programa, porque nós vamos ter que mencionar da decorrência da reencarnação como lei natural, como é que acontecem os novos procedimentos. Mas nós não queremos terminar o programa sem antes agradecer a você que está escrevendo para o Espiritismo Agora. Veja, você está lendo aí na tela o nosso endereço eletrônico. Escreva para a nossa produção, diga como é que você está recebendo o nosso programa, faça as suas sugestões, dê os seus conselhos, apresente as suas críticas, nós responderemos a todos. Pelo volume, é claro, poderemos demorar um pouquinho mais, mas a todos responderemos com muita alegria, com muito prazer, porque é muito importante estarmos nesse processo de estudo com esta nossa interatividade. Portanto, participe conosco. O Espiritismo Agora é um programa feito para você que gosta de estudar, de ler e de examinar os assuntos da realidade espiritual. Pela sua preciosa atenção, simplesmente dizemos muito obrigado e até o nosso próximo programa. Alguma dúvida? Foi estudado? Alguma pergunta aí? Vamos lá. Olá, amigos, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo Agora, uma realização da Fraternidade Francisco de Assis e do Centro Espírita André Luiz, ambas as duas instituições aqui da cidade de São Paulo. Você pode entrar no site da Fraternidade e também do Centro André Luiz, cujos endereços estamos citando aí para você, para conhecer as nossas atividades. O nosso programa tem a finalidade de levar até você que gosta de estudar os assuntos da vida espiritual, da nossa realidade espiritual, através das obras de Allan Kardec. Esse é o nosso propósito e o nosso objetivo. E estamos falando aqui de reencarnação. Estamos num programa já bastante adiantado, passamos da metade já do nosso trabalho, do nosso roteiro, e já estamos em reencarnação. Depois de reencarnação, nós vamos falar de livre-arbítrio, vamos falar de causa e efeito, vamos falar de perispírito, mediunidade, a vida em outros mundos, a influência dos espíritos em nossa vida, mediunidade e tantos outros temas que fazem parte do Livro dos Espíritos, escrito e publicado por Allan Kardec, sob o apoio espiritual de espíritos superiores. E estamos falando então de reencarnação. E estamos apresentando aqui na tela para você o que nós precisamos saber. Porque reencarnação é um tema muito vasto que acompanha o homem já desde os primórdios da sua história e tem dentro do aspecto espírita duas situações que precisam ser bem analisadas. Uma delas é sobre o aspecto filosófico e o outro é sobre o aspecto científico. Isso nós estamos discorrendo desde o nosso programa anterior. Vamos seguir hoje então
mostrando como o Espiritismo explica este tema, reencarnação. Já tivemos a oportunidade de falar do conceito, significado, origem do termo anteriormente, e agora vamos avançar um pouquinho mais para dar uma ideia a você que quer conhecer a doutrina espírita ou conhecer esse tema sob a visão espírita, de como a doutrina espírita então estuda esta matéria. E vamos incursionar, obviamente, pelos primeiros passos, buscando o capítulo número 4 do Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec. Dentro da obra de Allan Kardec, nós vamos perceber que o título dado pelo codificador do Espiritismo é este: Pluralidade das Existências. Pluralidade, quer dizer, muitos, né? Plural, muitas as existências do Espírito. Já falamos aqui que ora estamos encarnados e ora estamos desencarnados, se preferirem em estado de erraticidade, que é o termo certo, preciso, o termo espírita, para a situação do espírito depois que ele deixa definitivamente o mundo material. Então, para estudar este assunto com o conhecimento espírita, nós precisamos nos reportar, primeiramente, à questão 330 do Livro dos Espíritos. É esta pergunta feita por Allan Kardec e as subsequentes que dão uma ideia precisa de como Allan Kardec indagou, perguntou aos espíritos sobre esta matéria. Se nós buscarmos então o conceito espírita sobre reencarnação, nós vamos encontrar que é a volta do espírito a uma nova existência, em um novo corpo, depois do espírito ter passado um certo tempo em estado de erraticidade. Fiquem com estas palavras que eu estou mencionando desde o início do nosso programa: existência, espírito, erraticidade. Por quê? Porque o espírito imortal ora está encarnado e ora está desencarnado. Nós vivemos no mundo envolvidos pelos espíritos desencarnados. Posso falar de outra maneira: os espíritos que se encontram no nosso meio são envolvidos também por nós, os encarnados, porque um influencia o outro. Nós influenciamos os espíritos e os espíritos influenciam em todas as criaturas encarnadas. O detalhe sobre reencarnação começa depois que o espírito desencarna, porque após a morte física, o espírito fica um certo tempo em estado de erraticidade, um estado novo, uma situação nova. Ele não está mais usando um corpo físico. Você vai perguntar: quanto tempo o espírito fica nesse estado de erraticidade depois de deixar o corpo físico? Não existe um tempo padrão, porque varia de cada caso, varia das necessidades de cada espírito ficar uma semana, 2, um mês, anos até em estado de erraticidade e depois fazer um novo projeto de uma nova encarnação. Reencarnação é uma lei natural. Existem 5 leis que são naturais, prioritárias, fundamentais: imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio e causa e efeito. Guarde bem isto em seu pensamento, porque se você quiser começar a estudar o Espiritismo, precisa primeiramente conhecer tudo sobre essas 5 leis naturais: imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio, causa e efeito. Viram? Reencarnação, portanto, é uma das leis naturais, básicas, faz parte desse grandioso projeto de Deus, o Criador, para as suas criaturas. Permitir que todos passem por essas experiências a fim de ganhar novos conhecimentos. Então, reencarnação é uma lei natural. Se é natural, acontece naturalmente. Já está dentro da previsão divina. Vamos usar essa palavra para ficar mais fácil a compreensão. Se é divino, de Deus. Na lei natural, de Deus.
Imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio e causa e efeito. Vamos mais uma vez falar um pouco dessas leis. Aí você vai entender a importância deste tema dentro deste conjunto. Porque nada pode ser apenas estudado em separado. Em separado e em conjunto. Ficará sempre mais fácil da gente aprender. Imortalidade. O espírito é imortal, o espírito não é eterno. O espírito é imortal, eterno só o Criador. Evolução, que é a lei que permite um processo de armazenamento de conhecimentos, porque evoluir significa aumentar cada vez mais o volume do conhecimento. Conhecimento intelectual, conhecimento moral. Reencarnação, pluralidade das existências, uma lei natural que permite a todos os espíritos fazer experiências novas através deste processo. Livre-arbítrio, liberdade de pensar, falar e agir, lei natural, e causa e efeito, lei de causalidade, não é de casualidade, não existe nada casual, tudo causal. E cada causa tem um ou mais efeitos. Tudo que pensamos e fazemos gera, por consequência, efeitos, porque tudo é causa. Para chegar tudo isso para chegar a uma perfeição relativa, conforme está lá em O Livro dos Espíritos. Nós não sabemos exatamente e com absoluta precisão o que é perfeição. Nós não temos essa condição de conhecer isso nessa profundidade, porque do ponto de vista do conhecimento espiritual, só podemos dizer que a criatura é relativa e o Criador é absoluto. Então, perfeição máxima nós não conhecemos, mas podemos falar da perfeição relativa. Hoje, eu e você somos mais perfeitos relativamente ao que éramos há tempos atrás. Esse tempos atrás, tanto faz se é 1 minuto atrás, 2, 10, 1 ano, 1 milhão de anos atrás. A cada átimo, que é a menor fração do tempo, nós avançamos na lei de evolução. Dentro de poucos minutos, eu posso dizer que nós já saberemos mais do que sabíamos quando começamos a conversar a respeito deste assunto. O espírito aprende, portanto, fazendo as experiências teóricas, que se traduzem em conhecimentos, e experiências de ordem prática, que também se traduzem em novos conhecimentos. Aprende teorizando e praticando. Quando está no mundo dos encarnados, o espírito aprende na prática, porque ele pode concretizar, materializar o seu conhecimento teórico. E quando está fora da matéria, por exemplo, os espíritos que estão em nossa volta, eles trabalham com um pensamento sobre nós, e nós sobre eles. Eles não podem fazer o que nós fazemos materialmente. Eles podem sugerir através das ideias e dos pensamentos. Quando o espírito se encontra em estado de erraticidade, ele aprende teoricamente, porque não há como fazer, não existe a matéria tal qual a conhecemos aqui na Terra. Então ele pode idealizar, pode fazer as suas especulações filosóficas, extrair conhecimentos. Uma pessoa quando está, por exemplo, muito doente na cama, não pode sair da cama porque a sua saúde está totalmente comprometida, esse espírito está encarnado fazendo experiências meramente teóricas. Mas aqueles que podem materializar, usar as mãos, os membros, o corpo todo, pode então concretizar, pode fazer na prática aquilo que no pensamento o espírito que não pode sair da cama está elaborando só com o seu pensamento. E quando se encontra encarnado, o espírito então coloca em prática o que aprendeu em teoria. Pode notar, antes de nós praticarmos qualquer coisa, nós pensamos nela. Nós a idealizamos. Então esse trabalho teórico, por consequência, ou pode chegar, por consequência, a se tornar num trabalho de ordem prática, porque nós podemos materializar. É assim que funciona tudo em nossa vida. Primeiro, o pensamento,
idealizador, solucionador, e depois, na prática, nós podemos materializar aquilo que nós idealizamos no campo da teoria. Agora o Espiritismo vai fazer um breve intervalo por necessidade e logo a seguir retornamos com esse tema muito interessante, não? Apoio cultural. Voltamos a mais esta edição de Espiritismo. Agora falando de reencarnação, existe muita coisa para ser dita, para ser estudada sobre esta matéria. Vamos resumir em nossos programas para que você possa depois examinar com um pouco mais de cuidado. Vamos citar algumas obras, inclusive, que tratam desta matéria. Então, quando o espírito está encarnado, ele pratica o que aprendeu em teoria, porque as duas situações são importantes. Em estado de erraticidade e em estado de encarnado. Se um dia você se perguntar qual dos dois estados é o mais importante para o espírito durante a sua trajetória de evolução, lembre-se de que as duas situações são importantes para o espírito. Essa é a razão pela qual, na beleza desse grandioso projeto da vida do Criador, o espírito ele pode passar um certo tempo. Quanto tempo nós passamos encarnados mesmo? Alguns variam, esse tempo varia bastante. Mas um certo tempo aqui na Terra e depois em estado de erraticidade. Agora, nós já podemos começar a fazer o nosso projeto futuro, sabia? Porque nós podemos trabalhar no campo da teoria. O espírito, então, pode retornar sempre, note que a palavra sempre está aí, grifada em destaque para que a gente possa se lembrar. O espírito pode retornar sempre em um novo corpo. Sempre confeccionado especialmente para uma encarnação. E são criadas então situações novas para que ele faça experiências novas de acordo com a sua vontade. Eles são lembrados de que em nosso programa, desde o primeiro programa, estamos falando da inteligência, da vontade e do pensamento. São as três ferramentas de trabalho do espírito para fazer a sua evolução: inteligência, vontade e pensamento. A vontade é determinante, ela é determinadora. É por vontade que nós fazemos e concretizamos as coisas no mundo material também. A reencarnação, então, proporciona ao espírito, primeiro, provar a si mesmo sua nova situação na escala evolutiva. Ele prova, através do processo da reencarnação, ao próprio espírito, qual é a sua evolução, seu grau de evolução na escala. Segundo, passar pelos efeitos das causas por ele mesmo criadas. Olha, passar pelos efeitos das causas por ele próprio criou. Efeito, causa. Causa e efeito. Na vida se resume tudo a isso. O que nós passamos é efeito e que tem as causas anteriores que nós próprios causamos. Então podemos dizer, nessa estágio aqui do nosso programa, que a reencarnação é uma oportunidade para todos, indistintamente. Não há um só espírito no universo inteiro que não deva reencarnar. Você notou bem? Não existe no universo inteiro nenhum espírito que esteja fora dessa lei natural da reencarnação. Ora faz o estágio em estado encarnado e ora faz um novo estágio em estado de desencarnado. O espírito sempre aumenta o volume do conhecimento pelas experiências que realiza. Pode notar, nós fazemos isto a cada segundo da nossa vida. Nós aumentamos o volume do nosso conhecimento através das novas experiências que nós realizamos. Imagine a pior coisa que você já fez e da qual já participou. Essa pior coisa é uma experiência, por vezes nova ao espírito. E ele aprende com isso. Por isso que em um programa eu disse que é muito difícil dizer se o espírito aprende mais em estado de acerto ou se aprende mais em estado de erro, de equívoco, de falha, de desvio. Por tudo serve ao aprendizado do espírito.
Se você quiser ter uma boa indicação para o que eu acabei de falar, leia a pergunta 895 do Livro dos Espíritos. Leia a pergunta e depois leia a resposta para perceber como tudo é importante. Todas as experiências que fazemos são importantes para a nossa evolução. Reencarnação, portanto, não é um castigo. Não existe em nenhum momento o castigo proveniente da reencarnação. Estou dizendo isso porque certamente você já viu e já ouviu pessoas dizerem que tal pessoa, outra pessoa, tenha passado por uma situação na reencarnação e que aquilo era um castigo de Deus. Deus não castiga e nem premia as suas criaturas, seus filhos, como se costuma dizer. Bem, vamos tratar um pouquinho agora sobre um outro assunto dentro desse tema reencarnação, que ele é importante para que possamos examiná-lo. Sobre comprovações de ordem científica da reencarnação. O Espiritismo apresenta no Livro dos Espíritos uma tese filosófica sobre essa matéria. A tese filosófica, ela se desenvolve conforme aquilo que falamos de justiça divina, justiça de Deus, justiça do Criador para com as suas criaturas, dando-lhes novas oportunidades, concedendo-lhes novas oportunidades. Por quê? Porque é natural que os espíritos, antes de aprenderem, errem. É natural isto. O erro, ele é absolutamente natural no processo de aprendizagem do espírito. Então vamos tratar agora, fora do que o Espiritismo menciona, dessa justeza filosófica das oportunidades a todos os espíritos, vamos falar dessas comprovações de ordem científica da reencarnação. Por certo, você já se perguntou, mas existe alguma prova verdadeiramente que nós reencarnamos? Antes de entrar nessa escola desses experimentadores, desses cientistas, eu quero dizer uma coisa a você. O que prova que nós reencarnamos é o nosso novo estado de encarnado. Cada um. Se você fizer uma digressão no pensamento desde o dia em que você nasceu, há de notar coisas bastante curiosas de ideias, conhecimentos que você sabe e já detinha. Mas isso eu já sabia. Como é que nós já sabíamos certas coisas se antes não tivéssemos tido oportunidade de experimentá-las, de aprendê-las em outras vidas? É natural isso, mas o preconceito filosófico faz com que as pessoas rejeitem a ideia, a teoria, antes de examiná-la. Eu estou usando a palavra teoria aí por figura de expressão, porque isso não é uma teoria, a reencarnação não é uma teoria, é um fato comprovado, conforme nós podemos mostrar e demonstrar. Então vamos citar alguns pesquisadores insuspeitos, sobre os quais não assiste nenhuma dúvida sobre a sinceridade de seus propósitos, sobre o cuidado que tiveram em dedicar parte de suas vidas a esses trabalhos de pesquisas sobre este tema especificamente falando. Vamos lembrar, então, primeiramente, de um grande pesquisador sobre reencarnação, de um grande professor de parapsicologia na Índia, diretor do Instituto Indiano de Parapsicologia, o professor Hemendra Nath Banerjee, que nasceu em 1929, e já a partir da década de 50, 1950 para frente, fez estudos bastante circunstanciados sobre esse assunto reencarnação. Sabe, meus amigos, o professor Banerjee tinha um escritório na Índia e ele era diariamente procurado por pessoas que levavam então solicitações de pesquisas a respeito de vidas anteriores, ou pela própria pessoa, ou então indicações de filhos e filhas, crianças que se diziam
lembrar-se de suas vidas anteriores. Milhares e milhares de situações foram examinadas pelo professor Banerjee, lá na Índia. Homem bastante sério, esteve várias vezes aqui no Brasil, trazendo as suas experiências, a conclusão de seus trabalhos. E antes de desencarnar, em 1985, algumas delas fazendo fóruns de debate, seminários de estudos para apresentar algumas conclusões a respeito dessas milhares de situações. O professor Banerjee publicou um livro intitulado Vida Pretérita e Futura, editado no Brasil pela Nórdica, do Rio de Janeiro. E nesse livrinho importante, ele relata, porque tudo está documentado, relata situações comprovadas, não sugestivas, porque no caso do professor Banerjee, ele não usava esse termo que vem depois ser usado pelo professor Ian Stevenson, de quem eu falarei logo a seguir. Mas o professor Banerjee, ele então trouxe uma grande contribuição para a história e análise, a pesquisa sobre reencarnação, porque ele acompanhou passo a passo esses estudos, abria o processo de pesquisa e seguia, tinha lá sua metodologia, documentava, adicionava as comprovações e depois ele apresentava a conclusão, antes a sua hipótese sobre o caso. Então ele conta casos bastante interessantes sobre como conseguiu comprovar as reencarnações de diversas pessoas que se lembravam de vidas anteriores. Em uma delas nós vamos apresentar logo a seguir, talvez no nosso próximo programa, dando continuidade a este tema reencarnação, porque é um tema que deve valer a pena estudar, examinar, para reforçar essa tese do Espiritismo de que o Espírito ele pode reencarnar tantas quantas forem necessárias, às vezes até adquirir o conhecimento da perfeição relativa em outros mundos mais adiantados. Então eu peço a você que aguarde, porque a partir do próximo programa nós vamos falar um pouco a respeito, contar um caso que o professor Banerjee apresentou nesse livro, Vida Pretérita e Futura, editado aqui no Brasil pela Nórdica do Rio de Janeiro. E peço a você que, se interessa pelo assunto, que adquira essa obra, leia com interesse, porque se trata de um pesquisador insuspeito. E estamos agora no final do programa agradecendo a todos os que escreveram. Nós estamos respondendo aos poucos aí todas as cartas e e-mails que estamos recebendo em Espiritismo Agora. Escreva você também. O endereço está sendo apresentado aí na tela para você ter a oportunidade de conversar conosco. Pela sua generosa atenção, simplesmente queremos dizer muito obrigado. E até o nosso próximo programa, onde vamos continuar esse tema. Muito bem. Alguma dúvida a respeito do que foi explicado? Sobre isso, quando ele fala que Deus não pune, se for, né, que as pessoas falam, isso é castigo, então, não é uma punição, é um pedido do Espírito passar por determinada situação. Quando ele fala que Deus nem pune, nem castiga, nem perdoa, o que ele está querendo dizer exatamente é que o que rege a nossa vida são as leis naturais. Uma delas é a lei de causa e consequência. Nós damos causa e, naturalmente, a toda causa responde uma consequência. Tudo que nós vivenciamos na nossa vida é sempre consequência para o que nós damos causa. Nós entendemos como punição, porque muitas vezes dói muito, traz muito desconforto, traz tristeza, traz desassossego, agonia, angústia. Então a gente tem que colocar a culpa em alguém. Então, esse alguém é Deus. Né? Não, Deus está me castigando. O que será que eu fiz para Deus? E não é isso não. Na maioria das vezes, a gente pode dizer até com uma certa convicção de que nem são consequências de coisas que nós fazemos.
Porque como nós somos espíritos muito ignorantes, muito atrasados do ponto de vista intelectual e moral, as consequências que nós damos, pelas quais nós damos causa, muitas vezes nem são levadas em consideração pelo Criador. É muito mais responsável aquele que tem mais conhecimento. O que não tem muito conhecimento não é atribuído a ele a mesma responsabilidade. Então, quanto maior o volume do conhecimento, maior a responsabilidade. Entendeu? Então, rigorosamente, a maioria de nós não passa por problemas derivados de consequências de coisas para as quais nós damos causa, mas da nossa ignorância em não saber resolver, solucionar, por falta mesmo de conhecimento das coisas, né? Por exemplo, a ciência. O cientista falou outra palavra. Não é assim. Eu, ao longo desses 68 anos que eu vivo aqui na Terra, eu já ouvi falar do café, que o café era vilão e herói diversas vezes. O ovo também. O ovo, a carne de porco, por exemplo, gordurosa, não é nada, é menos gordurosa que a carne de vaca. Entendeu? Então, quer dizer, há uma série como nós somos espíritos muito atrasados, há coisas que nós desconhecemos. E mesmo a ciência clássica, ela titubeia no seu conhecimento das coisas, né? E o homem, naturalmente, titubeia também. Como nós encarnamos muitas vezes para realizar uma experiência, duas experiências, 3, 4, 5 provas, às vezes não realizamos nenhuma. Entendeu? Então, o nosso progresso ele é sempre muito lento. Ele acontece, invariavelmente ele acontece, né? Mas num mundo como o nosso, de maneira muito lenta. Se o espírito não se empenha, não se esforça em buscar esse progresso, ele vai muito lentamente em direção ao conhecimento. E isso traz para ele muito desconforto. Quando a pessoa, a prioridade do homem aqui na Terra, a prioridade é adquirir confiança em Deus. Que é a primeira prioridade. Segunda prioridade, aprender a trabalhar. Quando Kardec faz a pergunta para os espíritos, qual seria o limite do trabalho, até quando nós devemos trabalhar, o limite das nossas forças. Entendeu? Então o homem precisa aprender a confiar em Deus e a trabalhar sempre, ser útil. A maioria de nós aqui na Terra quer trabalhar para ter a devida correspondência em benefício próprio, seja através do dinheiro, de benefícios sociais, ou reconhecimento e coisas assim. A maioria de nós não faz um benefício para o próximo se não houver o correspondente benefício para ele mesmo. Entendeu? Então, tudo isso vai acabar desaguando em situações de desconforto, tanto em estado de encarnado como em estado de erraticidade. O espírito desencarna achando que é muito bonzinho, que é muito maravilhoso, que a hora que ele se defronta com a realidade, vai sofrer um monte, porque aí percebe, quando ele toma conhecimento de como funcionam as coisas, ele percebe que ele não sabia absolutamente nada, ou que ele sabia muito pouco. Então, realmente Deus nem condena, nem pune e nem perdoa. Não há porquê. Ele não precisa nem condenar nem perdoar, porque ele nos criou para ser feliz. Não existe outro propósito na vida. Mas por que nós não somos felizes? Pela nossa ignorância. Essa é a razão pela qual o homem não é feliz. Ele não encarna para ser infeliz. Ele não encarna para passar por miséria, ele não encarna para passar por violência, por guerra, pelos vícios. Mas o que acontece quando ele está aqui na Terra? Eu quero viver. Eu vou, e para muita gente, viver significa tolar o pé na jaca mesmo, e usar droga, e fazer um monte de porcariada, né, e fazer coisas inconvenientes para ele e para a sociedade. Por isso que os espíritos ensinam. Primeira coisa, confiança no Criador. Segundo, aprender a ser útil. Quando o cara adquire esses dois conhecimentos, e ele centra a vida dele nesses dois conhecimentos,
para cima e para frente. Tá? É por isso. Então, com essa concepção, com esse entendimento das coisas, com essa noção das coisas, a gente deixa de reclamar, você deixa de atribuir a outros, a terceiros, a razão do seu sofrimento, você deixa de atribuir aos outros a razão da discórdia, a razão da desonra, a razão de todos os inconvenientes que acontecem na sua vida. Você passa a atribuir a você a responsabilidade de ser feliz. É isso. Em resumo, é isso. Bom? Alguém mais? Alguma pergunta por aí? Muito bem. Podemos encerrar então? Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia de toda a humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, misericórdia e, sobretudo, justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade e aqui estamos reunidos em seu nome para estudarmos as questões propostas pelo curso Fundamentos do Espiritismo. Queira o vosso amor, a vossa bondade, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e dessa forma dignificar a vida. Dá-nos ainda coragem e força para que nós possamos orientar a própria existência com um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. Que assim seja.